Senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos acompanham, nosso muito boa tarde. Vim para essa sessão hoje, acho que da mesma forma que os demais vereadores, acho que motivada muito pelas questões da saúde, pelas questões da economia, mas com esse mesmo sentimento de que o tempo está passando, e nós estamos ainda muito presos e amarrados às questões, principalmente os vereadores que participaram da legislatura passada, as questões da legislatura passada que não tiveram o devido encaminhamento para uma solução. Eu fui listando algumas situações que foram sendo apresentadas aqui. O vereador Segala falou muito bem a respeito de várias delas, e eu queria aqui mais uma vez reforçar que nós temos um plano diretor com prazo de validade vencido, nós temos que agilizar as discussões relacionadas ao plano diretor, mesmo com todas as dificuldades da pandemia. É importante que nós estejamos, como Câmara Municipal, nos aproximando das discussões que já foram feitas, mesmo que essas discussões precisem ser feitas novamente, mas é importante que a gente crie um mecanismo de aproximação daquilo que foi discutido, para que a gente caminhe um pouco mais rápido com relação ao encaminhamento do plano diretor. A lei de zoneamento continua o mesmo desastre, Nós temos empresas em Bauru, acho que eu e vários vereadores somos acionados a todo momento por empresas que sinalizam que vão abrir em determinada localidade e a hora que vão buscar um alvará, esse alvará é negado porque não estão em áreas que podem haver comércio ou mesmo serviço, e isso é algo que precisa de solução. Nós temos empresas instaladas em áreas que não são regularizadas e que precisaria, nessa revisão da lei de zoneamento, estarem contempladas. Eu estou falando de empresas que vão deixar Bauru, que já esgotaram toda a tolerância possível para que isso fosse solucionado. Nós temos problemas que nós discutimos a exaustão, na legislatura passada, e que nós abrimos essa legislatura com essa discussão, Quando a gente fala revitalização de centro, distritos industriais que precisam de investimento de infraestrutura, quando a gente fala de um lixo que nós estamos já exaustos de discutir, e aí a gente não vê... na verdade, a gente tem expectativa de que algo novo seja apresentado, para que a gente tenha uma outra perspectiva que não essa, de continuar levando o lixo até Piratininga, mas está muito difícil da gente encontrar esse caminho, Nós temos uma iluminação pública precária na cidade, e aqui eu quero fazer um registro e lembrar a todos os vereadores que, quando foi votada aquela revisão da CIP, eu fui a única vereadora que votei contra, porque eu disse que sem projeto de iluminação seria um equívoco nós aprovarmos a revisão da CIP, porque nós não teríamos um projeto de iluminação para a cidade, e nós estamos há mais de 2 anos, falando de iluminação sem termos nenhum resultado concreto com relação àquilo que nós discutimos quando aprovamos a revisão da CIP, Nós estamos falando de problema de falta d'água. Eu estou com o meu WhatsApp chovendo de reclamação de falta d'água. Então, assim, nós saímos do período de estiagem? Parece que não. O problema da falta d'água em Bauru, ele permanece, Nós estamos em março, nós estamos na segunda quinzena de março, nós estamos indo para o final de março, E nós não temos, nenhuma informação nova a passar às pessoas que nos questionam sobre o problema da falta d'água. Então, fica um alerta aqui para a administração do DAI, porque isso começa a ser um problema
seríssimo, seríssimo, tá? Em março. Nós temos problema de habitação, enfim. Estou falando tudo isso porque nós estamos chegando nos 100 dias de início de governo. 100 dias é sempre um grande marco. Então, nos 100 dias, a gente vai fazer um balanço, né? A Câmara vai fazer um balanço, a imprensa vai fazer um balanço do que foram os 100 dias. E quando a gente fala de 100 dias de um governo que não veio com a proposta do destravamento, né? Como o governo passado veio. Então, a destravar a cidade em 100 dias é possível? A gente tinha algo concreto para cobrar. E o que nós temos de concreto para cobrar? Nós temos o fazer o básico. Não era essa a promessa? Nós vamos fazer o básico. Nós vamos manter diálogo, né? Então, o que é fazer o básico? É manter o mato cortado? É manter as vias públicas sem buraco? Tá parecendo um queijo. Eu nunca vi, juro, eu não vi tanto buraco nas ruas de Bauru como eu estou vendo recentemente. E nunca vi o mato tão alto na cidade de Bauru como eu estou vendo agora. Então, fazer o básico, no meu ponto de vista, começaria por isso. Mas tem o problema da Covid. Nós já tínhamos tudo isso no governo passado também. O ano passado todinho nós vivemos o problema da Covid. Nós não temos só a Secretaria de Saúde ou só a Secretaria de Assistência Social. Nós temos várias pastas que não estão dando respostas. Então, nos 100 dias, a hora que a gente tiver que apresentar, foi feito o básico? Nós vamos dizer o quê? Nós vamos dizer que nós estamos encaminhando, nós estamos fazendo as solicitações, mas que os resultados não aparecem. E não tem como justificar, né, que é porque tem carência de pessoal, porque as pessoas estão licenciadas, porque a mão de obra, né, das penitenciárias não está sendo usada. Não tem como justificar dessa forma, né? Porque se a gente não tem uma mão de obra, a gente tem que contratar outra mão de obra, né? E o ano passado foi feita essa contratação. Então, o que a gente espera? A gente espera que seja feito da mesma forma. As soluções precisam ser apresentadas, mesmo que sejam soluções muito simples, né? Daquela pessoa que tem o mato, como o vereador Carlinhos apresentou aqui, o mato e a árvore caindo na frente da sua casa. Essas soluções são soluções que precisam ser apresentadas, que é do dia a dia das pessoas, de pessoas que estão dentro de casa, inclusive. Né? Então, é importante que se tenha esse tipo de atenção, já que a promessa era dar atenção e cuidar do básico. Foco naquilo que foi promessa, porque vai ser cobrado. Isso era algo que eu gostaria de começar colocando. Nem sei quanto tempo eu tenho ainda, presidente. O senhor sabe que eu me perco bastante aqui no tempo. 1 minuto e meio, vereador. O senhor me avisa aí que se eu tiver ultrapassando. Eu gostaria de falar de uma outra situação aqui, né? E eu acho que a gente recebe iniciativas de várias fontes diferentes, né? E nós, como agentes que representamos as pessoas, muitas vezes o que nós encaminhamos não são situações que nós pensamos, mas foi que alguém pensou e nos encaminhou. E aqui eu quero fazer aqui um destaque para uma contribuição que foi trazida pelo Toninho, que é o proprietário da Omnigráfica, né? Que ele trouxe uma preocupação muito grande com relação à aglomeração no transporte público, mas a preocupação veio acompanhada com uma sugestão. E essa sugestão eu tive o prazer de encaminhar em Indurb. Nós fizemos 2 reuniões a semana passada, né, na Indurb, uma só com a Indurb, né, com o Vale, presidente da Indurb, e a diretoria, e na sequência com as empresas de transporte. E que, para nossa surpresa, a sugestão trazida para o Toninho, né, que foi uma sugestão muito na linha do que foi adotado pela Prefeitura do Rio de Janeiro há 2 semanas, né? Que, na verdade, trata-se de um escalonamento de horários das atividades econômicas no município, e lá parece que está funcionando muito bem,
Para vocês terem ideia, lá, a área de serviços da Prefeitura lá do Rio de Janeiro, né, no município, as empresas de serviços estão funcionando das 8 às 17 horas, a administração pública das 9 às 19 horas e o comércio das 10h30 da manhã às 21 horas. Tudo isso de forma facultativa, não compulsória. Quer dizer o quê? Há um incentivo, mas não há uma obrigatoriedade. Mas houve uma sensibilização para que houvesse esse entendimento de funcionamento, na medida do possível, para que nós tivéssemos uma situação mais equilibrada na disseminação. Equilibrada não, né? Mas menos preocupante na disseminação do Covid, né? E lá especificamente, né? Eles entenderam, está no site da Prefeitura do Rio de Janeiro, uma matéria muito bem escrita, por sinal, que lá foi identificado que os principais vetores da contaminação estão no transporte público e nos estabelecimentos de bares, restaurantes e eventos. Essa foi uma identificação lá da cidade do Rio de Janeiro. Posso fazer e aí, a sua... todo esse escalonamento de horários do transporte público foi para que não tivesse aglomeração. Posso fazer a sua reserva? Por isso, esse escalonamento muito interessante que nós levamos lá na Endurbe, só para encerrar, que acho que estourou meu tempo. Estourou. Né, vereador Bira? Sim. Essa sugestão que foi levada às empresas de transporte, para nossa surpresa, nos foi dito que essa sugestão foi apresentada pelas próprias empresas de Bauru ao governo Gazeta em maio do ano passado. Em maio. Então, nós estamos trabalhando para que haja uma sugestão nova agora, feita em parceria com todas as entidades, né, que representam as atividades econômicas e que a gente tenha um encaminhamento para que a gente tenha um controle melhor dessa disseminação, principalmente no transporte público. Muito obrigado, vereadora. Eu é que agradeço, vereador. Eu gostaria que o senhor me inscrevesse na explicação pessoal, que eu não falei nem a metade do que eu precisaria falar hoje. Muito obrigada. Já está inscrito.